Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um relato que eu ainda não li, só o comecinho, e aí eu já tô trazendo aqui para vocês. Eu creio que é bênção, vocês vão gostar. Glória a Deus por todos vocês, todos os relatos que estão sendo compartilhados aqui através do canal, tem levado cura e libertação para muitas vidas. Eu tô muito animada para a imersão que irá acontecer dia 13, 14 e 15 de dezembro desse mês, para a gente já entrar o ano de 2025 libertos, libertas dessas feridas emocionais que são causadas através de traumas desde a nossa infância. Deus é maravilhoso, essa imersão já aconteceu, estamos indo para a segunda edição de muitas que ainda virão e vocês estão todos convidados, eu tenho desconto especial, teremos sorteios lá também. Bom, gente, também tenho que avisar vocês que a turma de formação em terapeutas, a quarta turma está chegando, começa dia 10 de janeiro. E você que quer vir participar, que Deus já confirmou no seu coração, aproveite, porque não sei se nas próximas turmas eu estarei lá com vocês todos os dias. São encontros semanais, 2 encontros semanais durante 6 meses, terças e sextas, das 19 horas às 22 horas, horário do Brasil, de Brasília, ok? Vamos então ao relato de hoje. Ela começa dizendo assim, sobrevivente de narcisista. Olá, me chamo, não vou falar o nome dela, mas ela diz, eu gostaria que você me chamasse de Esther. Gosto demais dessa passagem bíblica, cresci em uma família evangélica. Venho de uma família disfuncional, pai alcoólatra e narcisista. Minha mãe às vezes acho que também é, mas fico com algumas dúvidas. Normal. Quando tinha por volta de 6 anos, a minha mãe se converteu na igreja CCB, ok? Congregação Cristã. E meu pai, que já era violento, alcoólatra e muito ciumento, ficou uma fera com isso. Pois a minha mãe sempre foi uma mulher muito vaidosa, me lembro muito dela com o seu cabelo curto e unhas vermelhas. E com a conversão, isso não era mais possível. E ela completa, e foi aí que começa o nosso inferno. As brigas se intensificaram e diversas vezes ouvia batendo muito nela e pedindo para que escolhesse Deus ou ele, e ela sempre dizia que escolhia Deus. Me recordo de um dia que chegamos da igreja e ele logo em seguida do trabalho começou uma nova discussão. E ele pegou uma faca e colocou no pescoço dela e disse, agora diga, quem você escolhe? E ela disse, meu Deus! Não sei como ela conseguiu se soltar dele e disse, corre! Corremos muito nesse dia e me lembro como se fosse hoje, uma noite fria e garoava. E quando chegamos, olha isso, gente, quando chegamos na casa da nossa tia, lembramos que esquecemos nosso irmão caçula no berço. Mas graças a Deus ele não machucou o bebê. Meu pai do céu, que perigo, gente, parece coisa de filme de terror. E ela fala, isso se estendeu por toda a minha adolescência, brigas e brigas sem fim. Somos em 4 irmãos e eu a filha que ele mais odiava, pois eu virei a salvadora da minha mãe. Apanhei muito por ela e isso só acabou quando enfim saí daquela casa. Mas foi somente o início do maior pesadelo da minha vida. E ela põe 3 pontinhos. Conheci meu esposo no meu primeiro emprego em 1988. Nós trabalhávamos em lojas vizinhas e desde o início foi um príncipe encantado. Porém, na época eu namorava e ele sempre dizia que gostava de mim, mas a minha mãe era uma mulher muito autoritária e controladora. Nunca aceitou que escolhêssemos nossos namorados e eu me apaixonei pelo Judas 1. Ela põe pelo Judas 1 e lutei com todas as minhas forças para que isso acontecesse. Judas 1, tem mais, hein? E ela continua, lutei com todas as minhas forças para que isso acontecesse, até fui embora de casa. E ela põe risos. Mas ela sempre dizia que ele não era a pessoa certa para mim. E ela dá risada de novo, risos. Como você diz, eles se conhecem, mas ele era perfeito, tudo aquilo que um dia sonhei. Como éramos da igreja, namoramos um pouco mais de 1 ano e nos casamos. Esse aí mesmo, Judas. Mas no namoro aconteceu algo que eu deveria ter visto que estava fazendo errado em estar naquele relacionamento. E ela diz, levanta a bandeira vermelha aí, Cris. Ela, levanta a bandeira, por favor. Aê! Olha só, vamos ver o que aconteceu. Por favor, ela fala, por favor.
Ela fala, lembra que disse que a minha mãe era contra e fazia um verdadeiro inferno em nosso namoro? Sim. Então, magicamente, um dia ela aceitou e eu fiquei muito feliz. Mas quando tudo parecia perfeito, ele veio me contar que havia me traído com uma menina da escola. Já passei por isso. E olha que bizarro, ela tinha o mesmo nome que o meu, Risos. Mas segundo ele foi uma brincadeira de verdade ou desafio e que foi somente um beijo e nada mais. Eu chorei muito e terminei, mas nessa ocasião uma amiga que eu tinha me deu conselhos e eu entendi que devia perdoá-lo, já que foi só uma brincadeira. Que arrependimento de tudo isso. Aí voltamos e marcamos a data do casamento. Uau! Por pouco que você se livra disso aí, mas tinha propósito maior. Vamos entender qual é. Ela continua. Eu trabalhava na época e sempre fui uma pessoa que gostava de comprar coisas legais e não me importava muito, pois eu sempre passei muitas necessidades na infância. Então, quando comecei a trabalhar, tinha dentro de mim que sempre iria comprar tudo que pudesse do jeito que eu quisesse. KKKKK. Então, sentamos e montamos a relação de peças que iríamos comprar de enxoval. E ela diz, lembra que disse que trabalhávamos perto um do outro? Sim. Então, ele trabalhava em uma loja de enxoval e fui lá comprar as coisas. E ela coloca, lembrando que tínhamos um valor fixo para ser gasto. Nesse dia, quando cheguei lá, me deparei com um kit de peças que me apaixonei. Até hoje resta o edredom desse kit aqui em casa. Vamos chamar do kit da discórdia. E ela põe risos de novo. Mas somente o kit já era praticamente tudo o que havíamos combinado de gastar. E na hora de pagar, na frente de todos da loja, ele disse, não foi esse o combinado. Pode tirar. E eu com muita vergonha disse que ele estava brincando. Pode passar. E fomos para casa. Ele, com uma cara muito feia, disse, eu não pago um centavo disso, pois você comprou diferente do nosso combinado. E eu pensei, ele está brincando, né? Mas de fato não pagou uma parcela. Eu paguei tudo sozinha e isso não foi a única bandeira vermelha que tive. 15 dias antes do casamento estávamos arrumando a nossa casa e ele queria manter relação sexual. Mas eu era virgem e disse que não e ele falou muitos desaforos para mim. E eu fiquei muito nervosa e reativa a tudo aquilo. E confesso que só não terminei tudo aquilo por vergonha, pois todos já tinham recebido convites e eu não tive coragem de voltar atrás. Ai, gente... Só Deus na causa, né? Tem que ter vergonha não. Vergonha tem que ter ele, na cara dele, né? E mudar. E ela fala, mas sempre digo a todos, eu namorei com uma pessoa e casei com outra. E ela põe risada de novo aqui. Isso acontece com várias pessoas. E ela continua, pois no dia do casamento aquele meu amigo e parceiro morreu. Ele mudou totalmente na festa mesmo. Ele mudou totalmente lá na festa mesmo. Lembro dele ficar a festa inteira me tratando mal, querendo ir embora, e eu queria curtir a festa, mas ele não deixou. Logo tivemos que ir para casa e sempre sendo frio comigo, grosso. Lembro que na hora do ato em si, ele foi horrível. Me tratou frio, olha isso. Me tratou frio e quando levantamos para tomar banho, ele olhou para o meu corpo e disse, você tem uma barriguinha, né? Tipo pochete. Ai meu Deus, é pra dar na tua cabeça, pra não falar na tua cara, seu infeliz. E eu fiquei tão mal com isso e lembro que nesse dia eu disse a ele, eu vou me separar de você, mas não sabia que isso demoraria 16 anos. Meu pai, é desse jeito, ela põe uma cara de desespero com a boca assim. Eu morro de rir. Gente, imagina isso, para aí, para tudo, para tudo. Ser das trevas, ela se casa. Bandeiras vermelhas desde o início, né? A mãe dela falando, né? Se identificou lá com ele, viu que era das trevas também. E não casa, e ela ficou com vergonha de se separar, e porque já tinha entregado convite e tudo. Eu não teria vergonha não, mas cada um tem o seu trauma, né? Inclusive na imersão, feridas emocionais, curando feridas emocionais, nós vamos falar das cinco feridas. Traição, ferida do abandono, ferida da rejeição, da injustiça e da humilhação. Normalmente, quando acontece isso aqui, de vir vergonha, tem a ver com a ferida da humilhação. Muito forte. Gente do céu! E aí, depois da relação, ela disse que foi terrível, foi horrível, ele frio. Depois levantou para tomar banho, imagina isso. Aí ele olha e fala, você tem uma barriguinha aí, tipo pochete.
filha, e você? Eu não vou nem falar o que eu falaria, né? Na carne, gente, não pode ir pra carne. A gente não pode ter essa reatividade. Domínio próprio, não demônio próprio, ok? Vamos repreender isso daí. Porque, gente, não dá. Como é que você consegue ter domínio próprio? Gente, convivendo com um ser desse todos os dias falando esses absurdos. Por isso que eu falo que o contato zero é libertador. Casou, agora o negócio fica mais complicado, porque agora para separar, agora jurou lá, né, prometeu lá diante do altar, aí fica mais difícil, mas tudo bem. Ela diz: logo no início do casamento, ele me convenceu a sair do trabalho para que eu engravidasse, e eu, cega, naquele momento pedi a conta de um excelente trabalho. E meu chefe me chamou e disse: não faça isso, você vai se arrepender, e eu não ouvi. Eu tinha 19 anos, nunca imaginei o que ia passar com aquele monstro. E ela continua: e assim que deixei de trabalhar, começaram os abusos. Fazia questão de me fazer sentir nada, um nada. Jogava na minha cara que o dinheiro era dele. Ele nunca me bateu fisicamente, mas eu preferia que fosse assim, que batesse, né? Porque assim, é covarde, né? Porque se batesse, você ia ter provas. Mas esse aqui não, né? Não vai deixar rastro, não. Esse vai no abuso, né, psicológico. E ela fala: eu preferia que fosse assim, que ele me batesse, pois naquela época não se falava desse transtorno. Eu nunca soube o que era aquele funcionamento dele. Quando engravidei da minha primeira filha, tudo ficou muito pior. Quer dizer, ela teve mais do que um filho, hein, gente? 16 anos. Brigamos muito, pois ele não existia em nosso relacionamento, sempre trabalhando demais, quase não ficava em casa. E quando eu falava algo, eu sempre estava desconfiando. Eu era ciumenta demais, segundo ele, e tive muitas complicações na gravidez. A minha pressão subia muito e o meu nariz chegava a sangrar e ele nem ligava. Uma vez brigamos e eu desmaiei grávida de 7 meses, mais ou menos. Olha aí. Ele passou por cima de mim e foi trabalhar. Ele nunca ligou. E o que mais me dói é que a minha mãe via tudo e sempre dizia que eu estava errada. É, tua mãe é narcisista sim. Ah, com esses comportamentos e essas falas, já tá aí fato. Fato. Você tem dúvidas? É porque talvez o grau dela, né? Ou talvez ela seja oculta. Deve ser. Pronto, ela continua, a mãe dela lá, piorando o abuso, né? Porque ele não me batia. Ah, tá, não bate, tá tudo certo então, né? Pode fazer a tortura psicológica, pode matar todo dia conta-gotas, mas não bate, né? Fazer o quê? Tá tudo certo. Ó, uma coisa que eu falo que a gente tem que observar quando é casamento. Primeiro, existe traição recorrente? Existe adultério? Violência física, sexual? Isso conta muito, porque quando já existe isso é porque o nível ali é hard e provavelmente essa pessoa não quer mudar, e aí você corre risco de vida. Agora, o outro abuso, que é o abuso psicológico, muitas vezes ele é até pior, porque ele fere com as palavras, e você, se não grava ali, você nem tem como provar. Mas o nosso Deus é o nosso vingador, é o nosso justiceiro. E na hora perfeita dele, ele coloca esses serezinhos no lugar deles. E ele não deixa prosperar a injustiça e o que eles querem que aconteça com a gente. Eu achei muito forte o que ela falou aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Ela chama ele de monstro, né? Ah, sim. Ó, falou pra você deixar de trabalhar. Você deixou de trabalhar. E aí começou a tortura agora, o controle financeiro. Quantos abusos, meu pai do céu. E é de propósito isso, tá? Você grávida e ele nem aí, só piorou, né? E ela continua: minha mãe dizia que eu estava errada porque ele não me batia. Ia pra igreja, então na visão de todos era uma pessoa ótima. E por mais que eu tentava explicar para as pessoas o que estava acontecendo, eu não conseguia, porque no fundo eu que gritava mesmo. Eu que brigava, então eu era errada. É, porque agora como é que fica? Você tá gritando, mas quem foi que te tirou do sério?
Quem foi que foi apertando todos os botões? Porque, gente, não é questão. Por isso que eu falo, você pode ter domínio próprio. Você conviver com uma pessoa dessa, por mais que você se controle, você se cale, que você ore, você está recebendo uma toxicidade tão grande, isso te suga, isso te drena, isso te causa exaustão, tristeza, mal-estar, porque tem as trevas ali. Então você sente o peso espiritual também. Aí você vai na igreja, todo mundo, não, vai orar mais. Você começa a orar primeiro, você ora, 16 anos é uma vida, hein, gente? Tem gente que tá há mais de 30. Aí ora 15 anos. E aí nada. Aí você fala, gente, Deus não tá me ouvindo. Aí você começa a achar que o problema é você, você deve estar pecando. Então Deus não tá ouvindo sua oração porque há algo de errado com você. Não. Se a pessoa não quer mudar, não vai. Deus não vai obrigar. Deus chama para perto todos os dias. Mas se a pessoa não quer, não vai sair do lugar. Aí é o nosso caso que a gente tem que se cuidar. Terapia, Deus acima de tudo, se posiciona. E aí ou ele muda para ficar com você de verdade e vai se consertar com Deus, ou ele muda literalmente para fora da casa, da onde você está, né? Deus mesmo tira. Então orar, Deus me ajuda, é o que o Senhor quer. É a sua vontade que eu quero. Porque às vezes a gente tá orando, quer a salvação lá da pessoa, que a pessoa se converta, mas a própria pessoa não quer, é que nem vício. Você quer que a pessoa saia do vício, se a pessoa não fizer algo, eu falo, porque eu já tive vício? Todo mundo falava pra eu parar. Enquanto eu não me posicionei, eu não tomei atitude, eu não quis, eu não fiz, nada mudou. A vontade do outro não ia mudar. Não ia fazer o que só eu deveria fazer e fiz, graças a Deus, porque eu busquei em Deus e Deus me ajudou. Continuando, olha só, aí ela já reativa agora, ó, porque no fundo eu que gritava mesmo, eu que brigava, porque eles são assim, eles não te estressam, aí faz, por isso que eu falo, aí você vai lá, eles sabem como te irritar, aí eles tentam te irritar aqui, não adiantou, eles, isso aqui também vai irritar, isso aqui, isso aqui, aí eles vão até o teu limite, uma hora você não aguenta. E aí, quando você explode, aí, olha, isso não é normal. Você precisa de um remedinho, hein? Você precisa ir num psiquiatra, porque você não tá muito bem da cuca, não. Né? Não tá dando certo aí, você precisa se tratar. Mas mal sabe, você na época, né, não sabia, nem eu, nem ninguém, até Deus revelar para libertar, que você estava lidando literalmente com um monstro mesmo, né? Endemoniados. E ela continua. Quando a minha filha fez 9 meses, eu decidi que ia voltar a trabalhar e ele não disse nada, e nessa época usávamos camisinha e eu lembro exatamente o dia que ele me engravidou, pois eu disse que tinha sentido que tinha saído algo de mim. E depois do ato, ele jurou que não e não quis comprar a pílula do dia seguinte. Ele deve ter furado a camisinha, viu? E dito e feito, engravidei pela segunda vez, e dessa vez foi pior, o pior inferno que vivi na terra. Ele me humilhava todos os dias, me negava coisas básicas como roupas, calcinhas, e minha irmã por muitas vezes tinha dó de mim e comprava. E eu sempre dizia que Deus um dia ia vir ao meu encontro, porque por mais que eu quisesse me divorciar, eu não tinha condições de fazer isso, e a minha mãe não me aceitava de volta com as crianças. Tua mãe é uma praga também. E lembro de uma vez que eu queria muito um órgão, pois eu tocava na igreja e ele deixou eu comprar. Peguei uns cheques emprestados do meu tio e no mesmo dia que peguei o órgão, ele chegou à noite e disse: devolva, pois comprei um carro e não vou conseguir pagar. Esse dia fiquei morrendo de vergonha da pessoa que me vendeu e liguei e conversei e ele aceitou que eu devolvesse. Gente, é surreal, né? Eles fazem de propósito, viu? Infelizes. Mas eu jurei aquele dia que eu ia me organizar e sair daquele relacionamento. Tudo tem um limite, né, gente? Desenvolvi um câncer de tireoide aos 26 anos por conta de tantas maldades que passei. Olha, que triste, gente. E no dia da consulta, quando a médica disse que eu tinha câncer, eu chorei muito e ele olhou para mim e disse: por que está chorando? Vai ver Deus, vai para a glória. Fiquei muito mal com tudo isso
E ele foi o pior marido que alguém pode ter em doença. Operei 3 vezes e ele nunca foi comigo. Fazia de tudo para me fazer me sentir mal do que já estava me sentindo. E detalhe, ele era a pessoa mais feliz do mundo pela possibilidade de eu morrer. Mas pela honra e glória de Deus, ele abriu uma excelente porta para mim e consegui me livrar dele já há 9 anos. Glória a Deus! Gente, quando é caso assim, você acha que Deus quer que você fique lá? Não, né? Com certeza não. Aí tem que fazer a vontade de Deus. Sim, a vontade de Deus. É desse jeito. Gente, você imagina ele... vai pra glória, eu vou pra glória. Se assim for a vontade de Deus, porque só ele dá, só ele pode tirar. Se for a vontade dele que eu vá, eu vou. Pior é você, que não tem pra ir pra glória não, e ir pra Deus não. Você vai mesmo, vai pra lá pro fundo do inferno. Pra eternidade. Se você não se arrepender, e não sou eu que tô falando, é a palavra de Deus, é a verdade que liberta. Então corre, meu filho, corre, enquanto é tempo. Continuando, mas eu ainda não entendia tudo que tinha vivido. Não sabia que eu ainda me atraía por pessoas como ele. Sim, a codependência, gente. Enquanto Deus não revela, as carências estão lá e o inimigo vem oferecendo banquete. Próximo da fila, agora vai um mais caprichado. Agora afunda ela no buraco. É desse jeito. E aí começa meu drama com o segundo Judas. Ai, ai, ai. Judas número 2. E sim, esse ainda foi um pouco pior. Conheci um aplicativo de relacionamento. Ai, eu tenho que falar, gente, esses aplicativos, eu vou falar pra vocês. Se você arrumou o seu e tá bem aí, não é um narcisista, você nem devia estar aqui assistindo o vídeo. Abre o olho. É uma enxurrada de narcisista lá, tá? Prato cheio. Mas existem as exceções. Mas não aconselho, não aconselho. E ela diz, foi num aplicativo de relacionamento, na pandemia. Tudo começou muito rápido. No primeiro dia que nos conhecemos, ele me pediu em namoro. 15 dias depois já estávamos viajando com nossos filhos. Meu Deus, ele tinha filhos também, já era casado também, divorciado. Mas eu sempre tinha uma sensação que estava namorando novamente o meu ex-marido. Bandeiraça. Mas achava que era coisa da minha cabeça. A gente sempre acha. Mas ainda assim não entendia desse transtorno. O Judas 2 era muito diferente, era calmo, tinha 3 filhos de 2 casamentos. E logo no início me contou sobre o relacionamento turbulento com esse primeiro filho e sua mãe. Como sempre, a mãe era uma louca e tinha feito da vida dele um inferno, mas que a segunda esposa tinha chegado e resolvido a situação. E lembro que uma vez ele me disse que a segunda esposa batia na primeira por causa de brigas relacionadas à pensão da criança. Gente do céu, barra quenta, devia ser ele triangulando, fazendo todo o inferno, e ela já na carne ia pro ataque. E ela diz, isso me chocou um pouco. E ela fala, aqui nem seria uma bandeira vermelha, riso, seria uma tonelada delas, Cris. KKKKK. Voltando ao nosso primeiro encontro, ele me contou que a segunda esposa o tinha traído com o melhor amigo dele. Ai, tadinho. E dessa traição tinha sido gerada uma filha. Eu fiquei muito mexida com isso. Daqui a pouco é você querendo bater lá nela. E logo em seguida ele disse, mas isso já foi há 4 anos e agora estou pronto para viver um novo relacionamento e vejo em você a pessoa que eu quero envelhecer ao lado. Ai, ninguém merece. Ela fala, nossa, Cris, deve ter saído até corações dos meus olhos. Ela põe risos. De tão emocionada que fiquei, eu acho que de alguma forma ele me leu e viu como eu era carente e queria ter um relacionamento sério. Sempre tive o sonho de me casar e ter uma família, sabe? Sei. Pois hoje sei que essa fantasia me fez ficar tanto tempo por lá. E logo no início do relacionamento eu vi que algo estava estranho. Ficamos nos vendo por 1 mês e não tínhamos ido para a cama, e isso nunca tinha acontecido, mas ele sempre dizia que estava esperando o meu tempo. KKKKK. E aí chegou o grande dia e assim que terminamos eu levantei e, como estava na casa dele, pedi uma camiseta para eu dormir porque não tinha levado nada. Ele olhou para mim e disse, não sei se alguma cabe em você. Detalhe, ele tem 1,90 m de altura, as camisetas são gigantes.
Olha aí, e naquele momento eu percebi que ele estava dizendo que eu estava gorda. Olha aí, mais uma passividade agressiva. O outro já era direto, descarado mesmo. Esse aqui ele dá a entender, esses são piores. E ela disse, me deu uma coisa ruim, engoli aquilo e depois de uns dias perguntei se ele me achava gorda e ele disse que jamais, que era só a forma de falar, mas eu vi a felicidade na fala dele. Mal sabia que essa seria uma das milhares de desvalorizações que eu sofreria. Ele tinha 2 filhos adolescentes que moravam com ele e eu sempre notei que eles sempre falavam somente entre si. E quando a menina tentava falar algo da família, ele olhava e dizia, isso é entre nós. Não sabia que isso se chamava triangulação, mas eu notava que nunca entrava naquele lugar que só pertencia a eles. Olha, a ex estava sempre presente em tudo. Os filhos traziam a mãe sempre para as conversas e eu notava que eles apoiavam ela, mesmo a mãe tendo traído o pai e tido um filho com o vizinho. Hoje sei que aquele relacionamento nunca acabou. Ai, ai, ai. Nossas brigas sempre foram porque ele nunca queria estar perto. Ele mora um pouco afastado de mim e eu sempre notava que parecia que estar comigo era muito ruim. Ele sempre inventava coisas para ir embora, tudo era mais importante e ele me fazia sentir que até lavar um tênis era mais importante que estarmos juntos. E lembro que todas as datas comemorativas nesses 4 anos de relação foram arruinadas. Meus aniversários eram as datas mais tristes, ele sempre inventava algo para fazer, não vinha aqui e quando eu questionava ele sempre dizia, você é dramática. Você aumenta as coisas, isso quando não se silenciava. Tratamento de silêncio, eles adoram. Quando começamos a namorar, ele já me disse, a última pessoa que tentei me relacionar não deu certo porque era muito ciumenta. Ficava questionando porque eu estava no WhatsApp, mas eu estudo e tenho que resolver coisas da faculdade. Pasme, ele está se formando em psicologia. Então tudo que ele faz é consciente. Lembro que desde o início eu fiquei doente, ele me adoece e tive uma severa perda de cabelo, crises de ansiedade, porque sempre peguei conversas com amigas da faculdade e sempre eu via coisas onde não existia. Você tá doida, você tá vendo coisa onde não existe, você é ciumenta, neurótica. E aí ela continua, dizia que eu tinha trauma de traição e ficava tudo isso na conta dele. E eu sempre notava quando ele estava envolvido com alguém. Ele mudava a forma que me tratava, o olhar mudava, o jeito. E no final do ano de 2023 estávamos na chácara da minha irmã e lá estava uma cunhada dela e na minha frente ele começou a flertar com ela. Eu o chamei diversas vezes e dizia para ele parar e ele olhava na minha cara e dizia que não estava fazendo nada. Ai, eu não aguento desse, gente, juro pra vocês. Tinha uma piscina lá? Tinha uma piscina lá na casa, dá uma afogada nele. Ai, meu pai do céu. Não dá, não dá, não dá. Seres das trevas. Outro dia eu vi um vídeo que eu morri de rir, gente. A moça fala assim, se o seu marido, se ele te estressar, tirar você do sério... E ela regalava os olhos assim, ó, e ele sentado aqui, ó, no celular atrás na cama. E ela falando, e ela gravando aqui e ele aqui atrás. E ele te desrespeitar, e ele te deixar mal, e ele te machucar no profundo. Espere ele dormir. Ela falando assim, gente, eu morro de rir. E ele olhando, né, ele olhando assim, de fundo. Espere ele dormir, ferve uma água. Gente, e ele ficou assim. Ela, bem quente. Bem quente. E aí ele levantou assim, ela, e faz um chá para você se acalmar. Ela falou, se você pensou algo diferente disso, você precisa de ajuda psicológica, você precisa de tratamento, que isso não é normal. E ele fala, que isso, meu amor, desculpa qualquer coisa. Ela, não, aí eu já ia chamar a minha mãe, ia ligar pra minha mãe. E ela, não, amor, tô fazendo um vídeo aqui dando dicas para as mulheres quando elas estiverem estressadas com o marido. É só um chá, é só um chazinho, viu? Eu morri de rir, gente. Vocês já devem ter assistido esse... É um Reels. Ah, gente, mas dá vontade, né? Que se não fosse Deus na nossa vida, eu não sei. Qualquer um surta.
Olha, eu vou te falar, é só Deus na causa, a gente precisa ter autocontrole. E muitos casos como esse aqui é sair fora o mais rápido possível, gente. Esse aqui você não casou, né? Vamos ver aonde deu isso daí. Eu lembrei do meu ex, de vários ex, né? É sempre essa coisa, você é dramática, tudo você exagera, né? Outra coisa, eu fui lendo aqui, se eu não paro pra falar na hora, gente, depois eu esqueço, tá vendo? Eu devia ter falado na hora, mas lembrou aqui coisas que eu passei com meu ex também. Ah, de contar que saiu com outras, é só pra ver a sua cara de decepção, é triste. Eles brincam, né, com os nossos sentimentos, mas Deus é mais. E ela diz, quando começamos a namorar, ele já me disse que a última pessoa que tentei me relacionar não deu certo porque era muito ciumenta. Ah, é isso aí que eu queria falar, lembrei. Tive 2 narcisistas que falaram tipo isso, só que um era assim, ai, porque minha ex era muito ciumenta, não sei o quê. O que ele tava tentando fazer? Ele tava me condicionando, porque quando ele começasse a olhar pras mulheres na minha frente e eu fosse falar, ele ia falar, tá vendo? Você é igual a minha ex. E eu ficava assim, gente, eu não vou falar nada, porque ele não aguentou a ex porque ela ficava com ciúmes dele, então ele queria já me condicionar pra eu me calar e aceitar. E ele fazer o que quisesse. Eles gostam disso, né? Pra você ter medo de perder. E eu não ficava calada, não. No início eu ficava quieta porque eu falei, eu sou muito assim, deixa acontecer 1, 2, 3 vezes, porque aí quando eu tô com a razão, que eu vejo que é aquilo mesmo, aí sai de baixo, porque aí não há o que mude. Né? Aí eu vou com autoridade mesmo, me posiciono mesmo. Então essa primeira vez eu deixei passar, depois aconteceu de novo. Quando foi na terceira, aí que humilhação, né? Você ter que ir lá falar algo pro bonito do que ele tá fazendo e ele sabe muito bem que tá fazendo. Como se fosse ensinar pra ele, olha, isso não é legal você fazer comigo, isso é falta de respeito. E ele não sabe disso? Lógico que sabe. E se você não fala nada, eles puxam, porque eles querem a briga. E se eles não conseguem te atingir e você não fala, eles vão cutucar, entendeu? E aí vira aquela confusão que eles adoram. Bom, e aí ela continua. Ah, psicologia, né? Ah, tá cheio de narcisista psicólogo, terapeuta, psiquiatra. Tá cheio, eles estão em todos os lados, gente. Ó, eu vou falar pra vocês. Quando é narcisista, que eles se preocupam com o status, que eles querem deixar aí um legado, um nome deles, querem ser lembrados. Eles vão até ser bons terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Por quê? Porque é tudo sobre eles, mas eles querem ser o melhor. Entende? Seria bom que eles ficassem só na profissão, então. Pra que se relacionar amorosamente? Se não sabe, né, lidar. Não tem emoção, não tem amor, não tem empatia. É surreal o que eles fazem. E ela continua aqui, né, voltando aqui onde eu parei. Ela falando pra ele diversas vezes, pra ele parar. E ele olhava na minha cara e dizia que não estava fazendo nada. Ah, você não tá fazendo nada, sou eu que tô fazendo, né? Sabe o que é o ideal? O ideal é, você viu, já sabe com quem você tá lidando, na época você não sabia ainda, né? Por isso que caiu nesse segundo Judas. Quero ver quando Deus te libertou. Espero que não tenha um terceiro Judas, pelo amor de Deus. Mas o ideal é você não falar nada. Finge que você não viu, porque o que ele quer é te machucar, é fazer você sentir um nada, destruir tua autoestima, né? E você fica lá, como se tivesse que ensinar o bonito, que isso é falta de respeito, né? Como eu falei antes. Olha, só Deus na causa por nós, viu? Hoje eu dou risada. E aí ela continua, nessa ocasião foi a pior experiência da minha vida, e quando retornamos eu terminei com ele, glória a Deus. Pois todas as vezes que eu o pegava fazendo algo, ele dizia que eu era maluca, narcisista. Isso sem contar as vezes que precisei dele, quebrei o pé no final do ano de 2023 e foi a pior época da minha vida e ele não ficava um minuto perto de mim. Até em suas folgas fazia, segundo ele, horas extras. De verdade, eu já tinha desistido, sabe? Eu não aguentava mais brigar pelas mesmas coisas. Simplesmente aceitava que era verdade. Nos separamos por 4 meses e ele voltou dizendo que tinha mudado, que reconhecia que eu era a mulher certa e que me amava. E adivinha? Eu tontamente aceitei ele de volta. Mas com uma condição, que iríamos nos casar. Ai, piorou. E assim foi feito, ela casou com o Judas 2, meu Deus do céu. Voltamos, marcamos casamento, eu contratei buffet, bolo,
Doce, cerimonialista, aluguel de vestido de noiva e damas, entregamos convites e quando faltavam uns 2 meses para a festa, estou eu na casa dele e ele foi trabalhar na eleição, porque ele fazia de tudo que fosse possível para estar fora de casa. Tem muitos que fazem isso, estão sempre viajando, desse jeito. Eu peguei o tablet para mexer e quando eu abro o Google e digito algo, abre o histórico dos acessos e acho uns 30 acessos a um site de namoro chamado Amizade Colorida, nunca ouvi falar. E eu dessa vez pensei, eu vou gravar isso e uma foto da amiga da faculdade em um café. Mas pensa em uma foto de casal, pelo menos isso que parecia. Não que fosse a primeira vez, eu já havia pegado em outras épocas também, mas Cris, não sei porque eu xingava, chorava e voltava. Acho que por isso durou tanto. Eu sempre voltei e detalhe, nunca me pediu perdão por tudo que me fez. E dessa vez me perguntou se eu não sei diferenciar um site de namoro com um de prostitutas. Eu acho que ele quis dizer que se fosse prostitutas era um serviço prestado, não uma traição. Eu não aguento, gente, juro pra vocês. Não dá. Ele tá aqui confessando, né, que não era de amizade não, é de prostituta mesmo. Ele tá se confessando ali. Vida sexual inexistente. Todas as vezes que tínhamos, ele não conseguia sustentar ereção. Por muitas vezes tomava remédio para isso. Olha lá. Sempre me dizia que era problemas que estava tratando com o médico. Problema de caráter. E ela continua, desta vez me lembrei de tudo que passei por vergonha de ter tido vergonha em cancelar o meu primeiro casamento, por já ter distribuído os convites. Por isso, dessa vez tive coragem de terminar. Yes! Ela não casou com o segundo Judas, glória a Deus. Pois a dor de estar com ele era maior que a vergonha de todos saberem que não iria ter casamento. Confesso que foi uma decisão muito difícil e dolorida. Resumo de tudo isso, veio morar na minha casa por 25 dias no máximo e brigamos muito, pois para ele era mais confortável viver longe porque aí fazia as coisas e eu não via. Ficou aqui por alguns dias, começou a reclamar dos meus filhos e netos e foi tão insuportável que eu pedi para ele ir embora. E ele foi, simples assim. Hoje estamos separados há 2 semanas e eu tive que entrar em contato com todos os convidados e dizer que a festa seria adiada. Adiada não, cancelada, por favor, hein? Não dê nem chances para isso poder um dia acontecer, hein? E ela diz, perdi tudo que paguei, inclusive os aluguéis de roupas e ele simplesmente não pagou um centavo. Não. É o preço da sua liberdade, tá bom? Esse dinheiro se recupera. E ela disse, quando paguei, inclusive, os aluguéis das roupas, ele simplesmente não pagou um centavo. E quando digo que perdi, não foi só dinheiro, foi algo muito além disso, foi todo o meu sonho. E ainda sinto vergonha das pessoas e havia ganhado presentes dos meus chefes de trabalho e agora preciso devolver. Devolve não, fala pra eles que o presente fica pra você. Gente, acontece. Fala que você vai vender os presentes para poder pagar os gastos que você teve. Presente não se pega de volta, né? Não, gente, que coisa. E olha, eu vou falar pra você. Você não perdeu nada, você ganhou. E foi um grande livramento de Deus aí na tua vida, viu? Como eu falei, isso daí é o preço da tua liberdade. Vale mais você ter esse prejuízo por agora, que Deus vai restaurar e restituir tudo, do que você ter casado com ele, que o prejuízo ia ser muito maior. Podia custar a tua própria vida, né? E ela continua. Dia 21 seria o casamento, agora, desse mês. Por vezes pensei, vou me casar e fingir que está tudo bem. Não. E me separo em seguida. Não. Mas não achava justo com as pessoas. Não é justo com você e com Deus, né? Não é justo com você, né? E com ninguém. E ela diz, e não queria ter que fingir que estava alegre, e hoje sinto muita dor, muita mesmo. E ela diz, o que está me dando força são os seus relatos, pois me identifico e sei que nunca fui maluca. Eles sim que iam ser das trevas, verdade. Mas não são os relatos que tem que te sustentar, eu creio que Deus tem colocado os relatos para te ajudar sim, porque a gente fala do amor de Deus também. Mas o principal é Deus acima de tudo, Ele que nos sustenta, a nossa dependência só nele, vem fazer
a imersão Curando Feridas Emocionais. Gente, aqui no canal nós temos mais ou menos 144 mil pessoas, ou mais do que isso já, seguindo aqui. No grupo do WhatsApp tem mais de 1000 pessoas em um grupo e já umas 200 e poucas no outro grupo, que eu tive que abrir um outro grupo. Sabe quantas pessoas estão inscritas para vir participar? Glória a Deus por isso, que para mim 100 já é maravilha. Poucos, mais do que 100 inscritos. E eu fico pensando, cadê essa galera que vem aqui, assiste os vídeos, R$25 eu cobrando, eu ainda vou manter o desconto, gente, porque eu quero que venha. O que são R$25? É para você pôr o compromisso ali. E essa imersão vai sim ajudar vocês a entenderem muitas dessas feridas, e Deus vai curar cada uma delas no tempo perfeito dele, mas só de você entender da onde vem, quais são essas feridas e o que causa na nossa vida hoje, na fase adulta, os gatilhos e tudo mais, e os comportamentos. Ah, gente, é o despertar da consciência. Então eu quero despertar vocês aqui agora, chacoalhão. Vamos mover? Porque ficar aqui só vendo os relatos e ouvindo sobre narcisista é muito bom, conhecimento ajuda, mas eu quero ver vocês darem o próximo passo e aprofundar nesse processo aí, para vocês saírem o quanto mais rápido deste lugar e viver o propósito que Deus tem para cada um de vocês viverem aqui nessa terra. Ok? Eu quero ver vocês todos que estão aqui assistindo esse vídeo, não é por acaso. Faça a sua inscrição, me chama no privado, o meu WhatsApp tá aqui, ó. Fala, Cris, eu quero fazer a imersão também. Dia 10 agora vai ser a pré-imersão, nós vamos ter algo muito especial ali, se preparem. E depois no dia 13, 14 e 15 de dezembro vai ser a imersão. Então venha, quero ver o posicionamento de vocês. Deus faz aquilo que a gente não pode fazer, mas aquilo que a gente pode, Ele fala, já te dei autoridade para isso, então haja, ok? Faça isso por você, para já entrar o ano de 2025 diferente, transformados e transformadas. E ela conclui aqui, sim, o que te dá força são os relatos, glória a Deus, Deus acima de tudo, seus filhos e você, amor próprio, é muito importante. E ela continua, PS, esqueci de mencionar, em setembro de 2023, em uma das nossas tentativas de conseguir viver esse relacionamento, fizemos uma união estável para comprarmos um apartamento. Detalhe, ele nunca teve essa vontade, era somente uma das suas manipulações em que me fazia acreditar que um dia iríamos nos casar. Future faking, ela põe entre parênteses, isso mesmo. E sermos felizes, e hoje tenho mais esse custo. E ela fala, fazer o divórcio. E ela põe a carinha de triste. Isso aí perante Deus não vale nada, esse negócio de união estável. Então nem se preocupa com isso. Faz o que tem que fazer, né? É livramento pra você. Faz o quanto mais rápido possível. Nunca mais volte atrás, hein? E ela fala, sei que ficou muito longo, ficou não. E se quiser, pode resumir, nada. Mas nesse momento ainda estou com muita dor, faço terapia e, por incrível que pareça, estou me formando em psicanálise. Glória a Deus! Sim, sou uma psicanalista em formação e estou fazendo meus estágios. Sei que vai passar, mas ainda dói profundamente. Vou fazer a imersão em dezembro com você. Ah, que bênção! Não sabia! Glória a Deus! Seja muito bem-vinda! Agora eu tô feliz, gostei de ver. Glória a Deus, você vai ver como isso aqui vai te ajudar muito nesse processo de cura e libertação desses abusos, para você não entrar em outro pior. E ela termina dizendo, e com fé em Deus, um dia quero fazer o curso de psicanálise contigo, graça e paz. O meu curso, ele não é de psicanálise, ele é de terapia cognitivo-comportamental cristão. Venha sim, vai ser um prazer enorme ter você conosco. Se Deus quiser, isso irá acontecer. Vamos lá, agora a parte final que ela mandou, a parte 2. Ela diz assim, sobrevivente de narcisista parte 2. Cris, vi que deixei passar algumas coisas e fiquei com medo de ficar muito longo. Mas lembrei de algumas coisas que o Judas 2 fez. No início, quando começamos a nos relacionar, ele era muito presente, mandava mensagens o dia todo e músicas. E ela relata, eu vi que isso é muito comum. Essas coisas de música, mas sempre notava que eram músicas tristes e melancólicas, e eu sempre ia na internet ver as traduções, e quando eu lia, era muito sobre separação, coração partido,
E eu sempre perguntava, você queria dizer alguma coisa com essa música? E ele dizia que nem sabia qual era a tradução. Dizia que só gostava da música em si, mas eu achava estranho. Na verdade, eles já vão falando que um dia vão te largar, depois quer que você fique lembrando dessas músicas, que você fique na sofrência. E também porque eles gostam de trazer coisas que trazem um sentimento ruim, confusão, pra você ficar pensando, pra você já ter medo, pra você ficar aí, ó, que nem você ficou. Será que ele queria dizer alguma coisa com isso? Essa era a intenção, que você ficasse lá, confusa, né, sem foco. E ela fala, uma coisa que vejo de diferente nos relatos é que os 2 narcisistas que tive não fizeram love bombing. O Judas 2, por exemplo, sempre foi frio. Nunca disse que me amava, nem quando queria me pescar novamente para o ciclo. E ele disse uma vez que nunca amou e que nem sabia o que era isso. Isso me assustou e já cheguei a pensar que ele sabia que eu queria ouvir que ele me amava e ele usava isso como moeda de troca para me punir. Com certeza isso também, porque se eles precisam falar, eles falam, né? A lábia é belezinha ali. E olha outra coisa aqui, eu acho interessante, porque eu também nunca tive esse love bombing. Nunca foi preciso, porque a carência era tanta, no seu caso deve ser a mesma situação que a minha. Era tanta que não precisava fazer muita coisa não, já tava lá. Tô aqui, pra que precisa? Cris, 24 horas, 7 dias por semana, tá tudo lindo. O que você gostaria? É só tocar na lâmpada, a gênia Cris está aqui. Era desse jeito, a salvadora. Precisava era salvar eu e tava tentando salvar o mundo. Quando eu fui cuidar de mim, que aí eu entendi, né? E aí as coisas começaram a fluir. E aí ela continua. Lembra que eu disse que ele sempre quis trazer a ex para triangular? Me chamou umas 3 vezes do nome da mesma e eu ficava mal, chorava e depois engolia. Acredita que no dia que estávamos comprando o porta-aliança, colocou as iniciais dela e dele e me pediu desculpas dizendo que era porque viveu com ela há muitos anos e que se confundiu. Ah, não, né? É demais, eu já ia falar assim, não muda não precisa, não, tá desculpado, mas ó, pode cancelar, tá tudo certo. Só que sempre, gente, eles são tão covardes, é tanta passividade agressiva, é tanto joguinho, porque com o tempo isso vai te deixando sem saber mais o que é o que não é. Você não vive mais a tua realidade. Você começa a achar que tudo é coisa da sua cabeça, que você é uma neurótica, que você vê coisa onde não existe, que você é uma dramática. Não! E com o tempo a pessoa vai enlouquecendo, gente. A pessoa já não sabe mais o que é o que não é, isso traz inseguranças. Nossa, entre outras coisas mais, né? E ela diz, mas dessa vez eu olhei para ele e disse, eu sei o que você está querendo fazer e eu não vou me machucar com isso porque é manipulação e eu sei. E ele nunca mais me chamou do nome dela. Interessante, né? Mas teve uma ocasião que no chá de bebê do neto dele, ele ficou meio que flertando com ela na minha frente. E eu fiquei mal, mas disse a ele, se achou pouco os chifres que ela te deu, volta lá e toma mais. KKKKK. E dessa vez que voltamos, eu coloquei alguns limites. E um deles foi dizer para ele que eu sou linda e se acabarmos, ele que perde. E que jamais teria ciúmes de uma mulher mais feia que eu. KKKKK. E sei que isso mexeu com ele, porque nunca mais quis fazer essa triangulação. Chegou ao ponto de eu não olhar mais aos status do WhatsApp, pois sempre colocava frases que parecia estar mandando para alguém. E se eu falasse algo, sempre virava briga, pois eu sempre entendia tudo errado, é tudo coisa da tua cabeça, paranoica. Dizia tudo isso e ainda que eu levava os meus traumas para nossa relação, fora os silêncios enlouquecedores que passei. Cris, adoeci, fui parar no hospital, fiquei internada, fazia tudo que eram exames e não dava nada. Eu já acordava com o coração aflito, pois não sabia se hoje íamos ter um fim bom ou ruim. Pânico, né? E ela termina, ele sempre que decidia como seria tudo. E sabe o que mais me entristece? É que eu ainda me sinto ligada a ele, sinto falta, saudades e me culpo por isso. Gente, não. Você tá fazendo terapia? Você precisa buscar alguém especializado no transtorno, senão você vai ficar um tempo ainda sofrendo aí.
Você ainda está na abstinência, é porque ainda existem feridas abertas, mas na imersão eu creio que Deus vai curar. Eita, a glória tá pertinho. Pode ficar tranquila, tá? Isso vai passar. E quanto mais você entende, eu queria saber uma coisa que você não contou. Como é que Deus revelou? Porque você disse aqui uma parte que ele falava que você era narcisista, né? Como foi que Deus te revelou? Eu queria saber isso, né? Sobre o transtorno. Você chegou a falar pra ele que é ele o narcisista? Ok. Ela disse que ainda se sente ligada a ele. É porque tem a parte espiritual, tá? Tem que quebrar isso daí. O jejum e oração. Você vai ver. É guerra espiritual. Não é na carne, não. É potestade mesmo. E ela termina dizendo, dessa vez acabou. Fechei todas as portas e a minha família entrou em tudo isso, fazendo com que ele desistisse de mim. E eu sou grata a Deus por isso, pois eu sou uma codependente e sei que se ele voltasse eu daria uma nova chance. Pois sei que nunca fui amada pelo meu pai e até hoje não sei o que é ser amada e aceito essas migalhas. Pois então você aprende e entende que você é amada sim e é pelo seu Pai Celestial. Ah, tem coisa melhor que isso? Não tem, gente. A hora que você entender o seu valor no seu Criador, a sua identidade, tudo isso vai mudar, porque junto com isso vem o amor próprio. E aí você não aceita mais ninguém te desvalorizando, te desrespeitando. Não vai ter brecha mais para o inimigo entrar. Então eu vejo que você ainda está um pouquinho vulnerável, fragilizada, lógico, é tudo muito recente, mas Deus já revelou e é para libertar, você já está desperta. E glória a Deus que, ó, Deus tirou. Quando Deus tira, é para entender e agradecer e fechar todas as brechas e portas. Por quê? Porque senão o inimigo volta, ele volta 7 vezes pior. E aí é para destruir mesmo. E aqui, no seu caso, você falou que você é codependente. Você não vai ser codependente o resto da sua vida, não. Existe cura para isso. Glória a Deus, né? E você está buscando. Então, com certeza vai acontecer. É na hora perfeita de Deus e, ó, vai ser mais um testemunho poderoso. Eu creio. Obrigada, linda. Obrigada mesmo, Esther, né? O nome que você escolheu para você. E eu já tô aqui na expectativa para conhecer o seu rostinho. Deixa eu saber lá na imersão que foi você que mandou o relato, viu? Se você puder e se você sentir à vontade, eu quero saber. Um beijo enorme no seu coração, no coração de todos. Fiquem com Deus. E eu aguardo vocês a fazer a inscrição. Corre lá, não deixa passar não. Me chama agora aí no privado e vem fazer sua inscrição. R$25. Não tem como você não vir. Você só não vem se você não quiser. Não tem desculpa não, tá bom? É isso aí. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amo vocês em Cristo Jesus. E nos vemos no próximo relato, no próximo testemunho aqui. Até lá. Tchau, tchau.